Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Princípios de Física Básica. Eu sou o Luiz e neste vídeo eu venho falar aqui com vocês sobre a decomposição de um vetor. Nos vídeos anteriores eu falei sobre algumas operações vetoriais, como soma de vetores, multiplicação de um vetor por um escalar e subtração de vetores. E agora nós vamos entender a decomposição de um vetor. Para isso, consideremos a seguinte situação. Imaginemos aqui um móvel que parte do ponto O e se desloca até o ponto P. Este deslocamento eu estou representando aqui por este vetor D, ok? Note que o efeito produzido por este vetor D é o mesmo que se o móvel tivesse saído aqui do ponto O, indo até um ponto P', que é projeção do ponto P na direção horizontal e depois subido para o ponto P. Ou seja, o efeito deste vetor D é o mesmo que o efeito produzido por este vetorzinho aqui, que parte de O e vai até P', que eu vou chamar de D1. E em seguida, pelo vetor aqui que eu vou chamar de D2, que é este vetorzinho aqui, ó, que parte de P' e vai até o ponto P. E aqui é o segundo vetor que eu vou representar por D2. Ok? Então observe isso, o efeito produzido por D é o mesmo que o efeito produzido por D1 e D2 juntos. Observe também que o vetor D é um vetor que parte da origem de D1 e vai até a extremidade de D2. Ou seja, o vetor D é a resultante dos vetores D1 e D2. O vetor D é a soma de D1 com D2. Como foi dito aí em um vídeo anterior, um vetor ele é um representante de um conjunto de segmentos orientados, que tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Um vetor, na verdade, é um representante de uma classe equipolente aí de segmentos orientados. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu posso pegar um vetor, transportar para onde eu quiser, desde que eu respeite sua direção, o seu sentido e o seu módulo. Então eu poderia, por exemplo, pegar aqui o vetor D2 e transportar ele para este eixo aqui, que é o que eu vou fazer. Eu vou pegar o vetor D2, transportar para cá, ok? Aqui, deixar menorzinho aqui, o vetor D2 aqui. Pronto, e aí eu posso apagar aqui. E observe que os vetores D1 e D2 são perpendiculares, são ortogonais, ou seja, o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. Note que se você imaginar aqui um paralelogramo gerado por D1 e D2, onde os comprimentos de D1 e D2 são os lados desse paralelogramo, o vetor D é a diagonal deste paralelogramo, que é a regra do paralelogramo aí que a gente chama para o vetor resultante. A regra do paralelogramo, quando a gente trabalha com vetores, consiste no seguinte: o vetor resultante de dois vetores é a diagonal de um paralelogramo gerado por esses dois vetores, ok? O que é interessante você perceber é o seguinte: o vetor D1 é projeção do vetor D aqui no eixo horizontal. E o vetor D2 é projeção do vetor D no eixo vertical, ok? Sendo o ângulo θ o ângulo que vai dar a direção aí do vetor D. Observe que nós temos destacado aqui um triângulo retângulo aqui, ó. Então, com essas informações, nós podemos aí relacionar os módulos dos vetores D1, D e D2 também com D,
conhecendo este ângulo θ. E para fazermos isso, vamos aí recordar algumas definições aí da trigonometria. Vamos ter aqui agora uma digressão de trigonometria. Consideremos um triângulo retângulo, representado aqui por esta figura, retângulo aqui, né? E nós temos os catetos A e B. Temos aqui os ângulos internos, θ e α. E temos a hipotenusa aqui do triângulo, que é C. A primeira relação que nós temos é que se a soma dos ângulos, sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer dá 180. Então, se aqui já tem 90, se implica dizer que o θ mais o ângulo α somados tem que dar 90. Como está aqui. Então, θ mais α dá 90. Então, os ângulos θ e α são ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá 90 graus. A primeira relação que nós temos aqui no triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras consiste no seguinte: ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Então nós temos aqui a ao quadrado mais b ao quadrado. Esta aqui é a primeira relação que nós temos aí no triângulo retângulo, que é chamado de teorema de Pitágoras. Uma outra relação trigonométrica que nós temos também, que se baseia na semelhança de triângulos, é o seno de um ângulo interno de um triângulo. Por exemplo, o seno do ângulo θ. O seno do ângulo θ é definido como sendo a razão entre o cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. No caso ali vai ficar B sobre C. Temos também outra relação que é o cosseno do ângulo θ. O cosseno do ângulo θ é definido como sendo a razão entre o cateto adjacente ao ângulo θ, adjacente, que está do lado, dividido pela hipotenusa. No caso aqui vai ser A sobre C. E temos também a tangente do ângulo θ. Tangente do ângulo θ. A tangente ela é definida de duas formas. A primeira maneira a primeira definição que nós temos aqui para a tangente do ângulo θ é que ela é o quociente entre o cateto oposto ao ângulo θ dividido pelo cateto adjacente. No caso vai ficar B sobre A. Uma outra maneira de definirmos a tangente de θ é o seguinte: a tangente de θ também é o quociente entre o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Ok? Se você aplicar, por exemplo, essa definição, as definições de seno, cosseno e tangente para o ângulo α, nós teremos o seguinte: o seno de α, por definição, é o cateto oposto a α, no caso é A, dividido pela hipotenusa. Então vai ficar A sobre C. E o cosseno de α é igual cateto adjacente a α, que é o B, dividido pela hipotenusa. Então vai ficar B sobre C. E a tangente de α, a tangente do ângulo α, é igual ao cateto oposto a α, no caso A, dividido pelo cateto adjacente. Então vai ficar A sobre B. Assim como temos também que a tangente de α é igual ao seno de α dividido pelo cosseno de α, ok? Então aqui nós temos aqui algumas relações trigonométricas, teorema de Pitágoras. Nós temos aqui seno, cosseno e tangente de um ângulo interno, nós definimos. E observe que, sendo os ângulos complementares, ou seja, ângulos cuja soma dá 90 graus, então o seno de θ é igual ao cosseno de α. Podem ver, ó. Ok? E vice-versa. Vamos agora analisar uma relação muito importante.
Consideremos aqui a primeira relação, que é o Teorema de Pitágoras, aqui para este triângulo retângulo. Vamos pegar esta equação aqui e nela vamos dividir membro a membro aí por c ao quadrado. Então, se eu tenho aqui c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, dividindo ambos os membros aí por c ao quadrado, nós vamos ter o seguinte: c ao quadrado dividido para c ao quadrado, isso aqui é igual a ao quadrado dividido para b ao quadrado, para c ao quadrado, mais b ao quadrado dividido para c ao quadrado. C ao quadrado dividido para c ao quadrado dá 1. E aqui eu posso escrever o seguinte: como é a ao quadrado sobre c ao quadrado, devido à propriedade de potenciação, podemos fazer o seguinte: vai ficar aqui a sobre c ao quadrado, mais, da mesma forma, nós temos aqui b sobre c ao quadrado. Acontece que a sobre c é o cosseno de θ e b sobre c é o seno de θ. Então nós podemos dizer que 1 é igual a o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. E esta relação aqui é o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. Aqui nós estamos tendo uma digressão sobre trigonometria, algumas definições trigonométricas que nós vamos usar aí para trabalharmos com a decomposição de vetores. Vamos usar aqui o Teorema de Pitágoras, a definição de seno, cosseno e tangente de um ângulo. Isso tudo porque, se olharmos para cá, o comprimento aqui do vetor D1 pode ser dado em função do comprimento do vetor D e do ângulo, uma vez que aqui nós temos destacado um triângulo retângulo. Da mesma forma, nós podemos relacionar também o comprimento de D2 com o vetor D, conhecendo o ângulo θ. E isso é coisa que nós vamos deixar para ver isto no próximo vídeo. Não vou trabalhar nesse vídeo para que este vídeo não fique muito extenso. Mas no próximo vídeo nós vamos trabalhar aí as componentes de um vetor, né, onde vamos usar essa ferramenta aqui, que são essas definições de trigonometria, seno, cosseno, tangente de um ângulo e o Teorema de Pitágoras, ok? Então, fique com Deus e até a próxima.